Segundo aos Coríntios 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda. Porque estou zeloso, segundo aos Coríntios, capítulo 11. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Continue com esse texto bíblico aberto. Muito avivamento, mas agora um pouco de reflexão. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adolescentes, esse texto bíblico relata um dilema que existia de uma forma muito intensa entre Paulo e a igreja de Coríntios. Parece que existia uma barreira que impedia a harmonia do apóstolo com aquela igreja. Parece que algumas pessoas criavam situações para que não houvesse uma verdadeira relação, um verdadeiro entrosamento de Paulo com a igreja de Coríntios. E Paulo, ele, como além de ser pastor, ele era um pastor missionário, ele vivia implantando igreja e cuidando de igreja. Ele não ficava 24 horas à disposição de uma única igreja. Naquela época não tinha Zap, Instagram, Face, que se mandava mensagem e chegava imediatamente. E como é que Paulo pastoreava essas tantas igrejas quando estava distante? Ele pastoreava exatamente através das cartas que enviavam a essas igrejas. Na sua presença, ele doutrinava, ensinava, acompanhava, pastoreava, exortava, repreendia. Mas distante, ele não deixava essa igreja descoberta do acompanhamento. Ele recebia as notícias por carta e ele remetia a doutrinação e o ensinamento às igrejas através das cartas. E é por isso que surgem as chamadas cartas paulinas. E a Coríntios, a uma única igreja, ele escreveu 2 cartas. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios.
E não eram duas cartas bem resumidas, mas foram duas cartas bastante intensas. Ou seja, o problema era grande, não se resolvia com um único capítulo, não se resolvia com uma única carta. E é por isso que ele escreveu bastante para a igreja de Coríntios. E ele enfrentava vários problemas. Aquela igreja era uma igreja extremamente problemática. Ela tinha problema na área de moralidade, ela tinha problema na área da administração da ceia, ela tinha problema na área da utilização dos dons espirituais, mas ela também tinha problema na área da submissão à autoridade. E uma outra coisa é que aquela igreja, ela era uma igreja extremamente partidária, e por conta dos diversos partidos que existiam dentro da igreja, abria-se um leque para o surgimento de falsos profetas ou falsos apóstolos. Por quê? Porque a insatisfação de alguns com Paulo era abraçado esses insatisfeitos por apóstolos falsos que eram introduzidos dentro da igreja e que queria se apropriar da igreja, como se fosse propriedade sua, e jogar esta igreja contra o apóstolo Paulo, inclusive aproveitando a ausência física do apóstolo Paulo. E aí Paulo, ele instrui esta igreja, e ele chama a responsabilidade da igreja em relação a se manter nos verdadeiros ensinamentos, a não se afastar da palavra. Irmão, todo mundo está se colocando como mestre por aí para ensinar. Se ensina nas redes sociais, se ensina nos apps, se ensina nos Instagram, se ensina nas esquinas, se ensina nas escolas. Todo mundo quer se colocar como mestre para ensinar a outros. Mas tenham cuidado de como estão ensinando e de que forma estão ensinando, para que não estejam dando venenos que venham lhe matar espiritualmente. E nós precisamos, rigorosamente termos esse cuidado. O apóstolo Paulo, ele lutava de uma forma muito intensa, ele amava demais a igreja de Coríntios. Se fosse um outro, virava as costas para aquela igreja e dizia assim: eu não quero nada com vocês mesmo, vocês não querem me submeter à minha autoridade. Mas ele não desistiu, apesar de Corinto ser uma igreja extremamente problemática. Mas se vocês observarem, quando Paulo escreve aquela igreja, ele trata aquela igreja como os santos do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a igreja, apesar das suas fraquezas, ela tem um dono, e o dono da igreja é Jesus de Nazaré. E as falhas de alguns, ou as falhas de alguns grupos, ou a rebeldia de algumas pessoas, não desqualifica a posição da igreja diante do Cordeiro, que comprou a igreja, que lavou a igreja, e que a igreja está firmada nele, e ele está presente aqui entre nós. E Paulo tratava aquela igreja de santos. Às vezes você vê alguma igreja com alguns problemas, e você começa a olhar para a igreja de forma desprezível. Cuidado, a igreja é de Deus. Não é as falhas de algumas coisas que acontecem na igreja que ela pode ou deve ser tratada de forma inferior. A noiva tem dono. O dono desta noiva é aquele que morreu, mas ressuscitou. E ele diz assim: a noiva é minha, a igreja é minha. E ele é o Senhor da igreja. Quem diz amém, meus irmãos? E Paulo, ele lutou em se aproximar bastante desta igreja. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele fala de que abriu mão até de se dedicar a outras igrejas que lhe dava melhores condições do que a igreja de Corinto, para dedicar-se a tratar aquela igreja. Ele não queria desistir daquela igreja. Uma outra coisa muito interessante que Paulo narra aqui é que ele mostrava, ele tinha consciência de que a ausência dele era um leque para a introdução de novos apóstolos, mas novos apóstolos não cooperadores. Não eram apóstolos que cooperavam, eram apóstolos que surgiam para dividir, para enganar e para desfazer os princípios da doutrina. E Paulo, ele faz referência a esses apóstolos. E ele diz assim: está se infiltrando no vosso meio. Aí uma coisa muito interessante, no capítulo 10, e versículo 16, Paulo fala uma coisa que a gente chama assim: meu irmão, você
Você quer se apropriar do que você não pagou preço, do que você não sofreu, do que você não plantou. Cada crente que estava ali em Coríntios era resultado de uma vida plantada nos joelhos de Paulo. E noites que Paulo não dormiu em viagem para cuidar, pastorear, escrever e cuidar daquela igreja. Mas chegavam os bonitinhos, que queria cair de paraquedas e queria se apropriar da igreja. E aí Paulo diz, no capítulo 10, versículo 16, Paulo diz assim, olha, o rebanho está sendo cuidado, o rebanho está sendo ensinado, o rebanho tem liderança, o rebanho está sendo alimentado. Vocês querem fazer alguma coisa? Não dá para vocês irem mais adiante, não, e plantar, evangelizar, cuidar, semear o evangelho e alcançar outras pessoas. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, vocês querem pegar o que está pronto, Vocês querem pescar no aquário? Vocês querem se apropriar do que foi construído com muito sacrifício? Aí ele diz aqui no versículo 16, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, e não aonde tem comando, liderança, não aonde se foi construído com oração. Olha que Paulo tinha zelo da igreja. Alguns maus intérpretes dizem, Paulo era ciumento. Não era ciumento não, irmão. Quem sabe o preço de ganhar uma alma e de ensinar uma alma, e vem um filho do diabo para dentro da igreja para desviar o povo do ensinamento, qual é o plantador, qual é o ganhador de alma que vai ficar assim, de braços abertos, enquanto as pessoas tentam perverter os caminhos do Senhor? Então Paulo não era ciumento, não. Paulo era zeloso pela obra. E outra coisa, não adiantava o diabo aprontar, porque ele não desistia daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Paulo era extremamente zeloso. Aí ele escreve e diz assim, olha, esses falsos apóstolos, eles não têm aonde ir mais na frente pregar o evangelho, não. Por que é que eles estão tentando perturbar? Por que é que eles querem pregar aí para vocês? Se eles fossem aqueles que estivessem somando, mas eu percebo que o que eles estão alimentando vocês, estão jogando vocês contra mim. Eles estão desfazendo o que eu recebi do Senhor e passei para vocês. E vocês sabiam que muitas coisas erradas que tinham na igreja de Corinto é porque todo mundo queria ser cabeça na igreja, e todo mundo queria dar uma ordem de comando, e todo mundo queria ensinar. E divisão começa com duas visões. A igreja só tem que ter uma visão. E isso estava acontecendo exatamente na igreja de Corinto. E uma coisa interessante, irmãos, é que nós observamos que Paulo também mostra, versículo 17 do capítulo 10, ele diz assim, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo estava dizendo assim, olha, esses homens estão procurando glória, estão procurando facilidade, estão procurando status, estão procurando aparecer. Esses não são verdadeiros apóstolos que colocam a sua vida em risco nas viagens, que saem muitas vezes sem saber como será sustentado, mas sai na direção do Espírito, porque tem almas que precisam ser alcançadas. O apóstolo, ele traz exatamente essa consciência. Ele diz assim, esses homens não são servos do Senhor, eles estão procurando glória para si. Quem diz amém, meus irmãos? Mas no versículo 18 do capítulo 10, ele diz assim, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, irmãos, essa é uma outra palavra muito importante, que Paulo, ele consola os nossos corações. Às vezes, quando nós fazemos algumas coisas no reino de Deus, nós ficamos um pouquinho frustrados quando o reconhecimento não chega, né? Mas Paulo diz assim, olha, irmãos, se em algum momento isso não chegar,
Lembre-se que bem-aventurados são aqueles a quem o Senhor louva, a quem o Senhor exalta, a quem o Senhor reconhece. Ou seja, o Senhor está acompanhando os seus passos. Quem diz amém, meus irmãos? Mas uma outra coisa interessante, no capítulo 11, esse versículo, esse capítulo que nós lemos, percebam, vejam, que aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele usa a palavra suportar. Ele viu que muita gente já tinha sido feita a cabeça, ele sabia que a igreja, já metade dela não queria mais nem ouvir Paulo, e aí ele diz assim, eu peço a vocês que me suportem um pouquinho mais, e escute o que eu tenho para dizer para vocês. E aí, meus irmãos, uma coisa que eu quero abrir aqui, um parênteses muito importante. Irmãos, quem não sabe se submeter a comando, não sabe servir a Deus. E quem resiste à autoridade de quem Deus constituiu como autoridade, vai colher as consequências de ter resistido à autoridade. Porque quando Deus coloca alguém como autoridade sobre nós, a bênção de Deus virá à medida que nós nos mantemos debaixo dessa autoridade. Ninguém é abençoado se sair debaixo da autoridade. E isso é princípio da palavra de Deus. E a gente observa o que aconteceu com alguns que resistiram à autoridade, desde o Velho Testamento. Coré resistiu à autoridade de Moisés, sim ou não? O que aconteceu com Coré? A Bíblia diz que Deus disse, olha, eu não vou deixar esses rebeldes vivos, porque eu não suporto nem murmurador e nem suporto rebelde. E se eles são rebeldes a ti, eles também são rebeldes a mim. E a Bíblia diz que Deus abriu literalmente a boca da terra, e esses homens foram rebeldes, foram enterrados vivos, porque Deus não suporta o pecado da rebeldia, e Deus não suporta o pecado da murmuração. O Senhor age de forma muito severa. Quem quer se rebeliar, saiba as consequências de uma rebeldia. E nisso, irmãos, ele diz, me suporte um pouco mais, e entendam ou compreendam a minha loucura. Ele chama a coragem dele, a bravura dele, não é? De loucura. Veja como Paulo se coloca como humilde. Paulo não era prepotente, Paulo era zeloso. Paulo cuidava e protegia para que as raposinhas não viessem destruir a vinha do Senhor. Mas ninguém pode dizer que Paulo era prepotente, porque, irmão, crente, ele é pacífico, mas ele não é besta, não. O caba vem, quer destruir, quer perverter, quer badernar, e o caba vai ficar assim, de irmão, atado, ver o diabo fazer a festa. O diabo chegar, irmãos, é levantar a mão e botar o diabo para correr, irmãos. Porque nós somos defensores da fé e protetores da igreja de Deus. E o Senhor está aqui e está presente em nossas vidas. Então, crente, irmãos, Paulo era crente mesmo, mas não era besta, não. E ele diz assim, olha, eu cuido de vocês, não é com o meu zelo, não. Olha, Paulo, ele diz que não era o zelo dele, mas ele cuidava do rebanho com o zelo de Deus. E o zelo de Deus, irmão, diz assim, que o Senhor, diz o apóstolo Tiago, que o Espírito Santo tem ciúme de nós, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então o Espírito Santo tem ciúme. Agora, esse ciúme aqui é exatamente o ciúme do zelo, o ciúme de um Deus que não quer dividir a igreja com o mundo, de um Deus que não quer que a igreja seja iludida, enganada com qualquer conteúdo que se ensina por aí. E aí no versículo de número 2, ele diz assim, porque, olha aqui o que diz o texto, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Diga, zelo de Deus. Diga mais forte, zelo de Deus. Porque vos tenho preparado, para quê, irmãos?
para vos apresentar como que? Como uma virgem, olha lá, uma virgem pura para um marido. Casamento de crente, né? Sexo só depois do casamento. Mas eu não vou falar nesse aspecto do namoro, não. Eu vou falar da igreja como uma virgem. Ou seja, relação. A igreja não pode, ou seja, os defensores da fé e aqueles que são chamados para cuidar da igreja, tem que levar a igreja a um entendimento de vida que ela foi chamada para se relacionar unicamente com Jesus. A igreja não pode estar manchando as suas vestes. A igreja não pode estar contaminada. A igreja, ela é santa. E a Bíblia diz, irmão, segundo o apóstolo Paulo, que o Senhor vem levar uma igreja sem ruga, sem mácula. E esta igreja sem ruga, sem mácula, com vestes brancas, esta é a igreja que está sendo preparada para se encontrar com o noivo. Então, preparada, virgem. Você sabe por que pastor muitas vezes é taxado como chato? Porque ninguém gosta de ser exortado. E como disse Paulo por aí, está cheio de evangelho para tudo que é gosto. Quando o caba se abusa com o pastor, diz assim, meu filho, eu tenho aonde congregar. Todo mundo é livre, né? O direito de ir e de vir é um direito constitucional. Aí o caba bota a Bíblia na mão, vira as costas, aí vai atrás de mestres, que segundo o apóstolo são mestres segundo a sua vontade, para pregar o que eles querem, para massagear o ego e para dar para eles o alimento que eles querem. Mas a noiva do Cordeiro, ela se alimenta com o alimento que o Senhor manda dos céus. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem forte? A igreja se alimenta, às vezes a palavra é de exortação, a palavra é dura, mas é o Senhor que está preparando a noiva. Sabe por quê? Porque a hora do arrebatamento vai chegar. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem forte? Ora, baia, suriandarabaná. Às vezes a palavra é dura, né? Mas aquele pastor só prega cajado. A palavra dele é só chamando. Se tiver ruim, Jesus uma vez trazia pão, né? Os apóstolos, tem pão, palavra boa. Mas chegou um momento, Jesus trouxe um sermão duro. Aí quem estava atrás de Jesus por causa do pão, sabe o que é que aconteceu com eles? Saíram, pegaram a panelinha que guardava o pão e foi-se embora. Aí Jesus olhou para os apóstolos e disse assim para Pedro, e tu também, Pedro, não vai embora não? Aí ele disse em outras palavras, Senhor, as tuas palavras hoje foram muito duras, mas para onde vamos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós se as tuas palavras duras, elas são para nos tratar? O Senhor disse, o machado já estará posto à árvore para cortar. A palavra corta, a palavra corta, a palavra corta, mas ela sara. Alabaia, suriandarabaiana. Ela corta, mas ela sara. Não vá atrás de pastor que diz assim para você que está pecando, meu filho, continue. Jesus, ele é bom, não vai olhar essas coisas. Ele está enganando ele e você. Vai para o inferno ele e vai para o inferno você. É o cego guiando o outro. Mas quem anda pela palavra, a Bíblia diz, a tua palavra é luz para os meus pés. Da camanaia, da rei camaná. Dai camanaia, xúria. Tem glória de Deus aqui presente. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Não vá atrás de líderes
que vai pregar o que você quer ouvir que ele pregue, mas que não estão preocupados com a sua alma, estão preocupados com o seu dinheiro, estão preocupados em ter status sobre vocês. Era o que esses falsos apóstolos estavam querendo fazer em Coríntios, e Paulo abriu os olhos e disse: olha, vocês estão pensando que esses falsos apóstolos que estão querendo o meu lugar aí em Coríntios, eles estão preocupados com a alma de vocês? Ele quer dinheiro e quer status. Cuidado com eles. Igreja hoje tornou meio de comércio mesmo. A preparação para se fundar uma igreja era algo muito criterioso. Hoje as pessoas veem na igreja uma forma de sobrevivência, e aí o evangelho perde qualidade, porque as pessoas idealizaram exatamente isso. E aí Paulo chama a responsabilidade e cuidado, porque tem pessoas que estão olhando no evangelho um caminho para a sua glória, um caminho para o seu status, um caminho para o seu crescimento pessoal, e não estão olhando no evangelho uma chamada e uma vocação para servir ao reino, servir a noiva, servir a igreja. E Paulo, ele chama essa responsabilidade. E ele diz: olha, a minha preocupação é essa. Eu poderia virar as costas e deixar vocês também aí, cair no mesmo buraco deles. Vocês vão atrás dos cegos, o cego deixa vocês cegos e vai tudo para o buraco. Mas ele diz assim: olha, eu tenho a responsabilidade. Quando chegar no trono de Deus, o Senhor vai me perguntar assim: as almas que eu coloquei nas tuas mãos lá em Coríntios para tu cuidar, como tu vais apresentá-las a mim? Se elas se perderam, foi porque tu não ensinaste a minha doutrina, a minha palavra. Aí Paulo diz assim: eu tenho um zelo, porque eu vou prestar conta. E é por isso que eu tenho a preocupação de apresentar a igreja virgem. E aí ele, no versículo 3, ele diz o seguinte: mas eu temo. Ele tinha o quê? Um receio, um temor de quê? De que os irmãos daquela igreja, eles fossem enganados por esses falsos apóstolos. E aí ele faz referência ao que o diabo fez através da serpente, aonde? No Éden. O que aconteceu? Deus trouxe uma doutrina, trouxe um princípio, e o diabo chegou lá e disse para o homem: não é assim como Deus falou. E você sabia que quem procura um novo caminho, ele sempre diz assim: não é assim como me ensinaram, eu agora é que sei como é. Eu já ouvi muita gente usar essa frase: eu aprendi errado e agora que eu sei o certo. Cuidado. Algumas coisas pode a interpretação ter se atualizado numa compreensão dentro da própria Bíblia, mas não um novo aprendizado que lhe conduza a uma vida promíscua, fria, degradante, materialista, modernista e por aí vai. Por isso você tem que ter todo cuidado. Por que Paulo diz isso? Cuidado, que assim como a serpente enganou Eva, tem muita gente enganando aí. Aonde estão os enganadores? É lá fora, Pedro disse que os que estão já lá fora tá na pimbaúba, como diz a história, estão perdidos. O diabo vai querer estragar onde? A igreja. E ele vai se introduzir por onde? Pelo ensino, pela liderança. E é por isso que ele introduz dentro da igreja até pessoas sem nunca terem passado pelo novo nascimento. Chegam até a ser obreiros e nunca foram crentes. E quem é que está por trás desses supostos? O falso. O que é o falso e o verdadeiro? O falso é uma imitação. Ele tem a aparência do verdadeiro, mas ele não tem a essência de verdadeiro. Ele parece que é verdadeiro, mas ele não é verdadeiro. E aí Paulo diz assim: olha, assim como a serpente enganou, há muita gente sendo enganada, e a serpente hoje está enganando. Através de quem? Dos falsos apóstolos, falsos ensinadores. Eu vou terminar, que o tempo não dá, acabou-se. E tinha muita coisa aqui para dizer. Mas aí Paulo recomenda, e ele diz assim: contudo, eu tenho um receio que vocês não se afastem da simplicidade do evangelho e se enrolem no meio do caminho. Porque, irmãos, um líder, ele pode ir para os céus e através da sua liderança levar muita gente para o céu. Mas uma liderança falsa, ela vai para o inferno, mas não vai só para o inferno. A condução dela também leva milhares de pessoas para o inferno.
É a palavra de Deus que nos orienta. Mas aí no versículo de número 13, Paulo chama esses falsos apóstolos de obreiros enganadores, transfigurados em quem? Apóstolos de Cristo, e que não são. E aí ele diz: olha, não é de se espantar que Satanás, ele não vem tragar com 2 chifres na cabeça, aquela coisa feia que a igreja católica pintou o diabo. Ele vem com um sapatinho de lã, ele vem como anjo de luz, vem com muita bondade, e o desvio do ensinamento entrando, ele vem como um propagador do bem, mas por trás da oferta do suposto bem, há uma mina perigosa de alimentos que vai lhe levar a um distanciamento da simplicidade do Evangelho. Da simplicidade do Evangelho. E ele diz: olha, tenham cuidados, porque o diabo se apresenta como anjos de luz. Assim, irmãos, tem ministros que muitas vezes são mensageiros do diabo dentro do reino de Deus, para perturbar, ensinar e desviar. E quem resiste à autoridade daquilo que Deus constitui, a porta da colheita bate no seu caminho. Que esta palavra de Deus, que eu gostaria de ter mais tempo para expor esses versículos todinho, mas eu tenho que terminar. Fique de pé.